Senhoras e senhores, acomodem-se nos seus assentos, pois o espetáculo vai começar. Nossa peça começa no dia 25 de abril, terça-feira. Foi aprovada na Câmara dos Deputados a urgência na votação do PL 2630, famoso PL das fake news. Vitória para o governo. Afinal, apesar desse projeto de lei ainda não ter um texto final definido, há alguns anos Lula já defende convictamente que a internet precisa ser regulada. Pois bem, aprovada essa urgência, iniciou-se a partir dessa data uma mobilização de vários parlamentares, representantes da sociedade e até cidadãos comuns como esse que vos fala, de apresentar os riscos que a aprovação dessa PL traria para a liberdade de expressão dos cidadãos brasileiros. Enquanto isso, o governo concentrou todas as suas forças em convencer a sociedade de que a aprovação desse PL era uma necessidade. A maior parte da mídia tradicional brasileira também se mobilizou a favor da aprovação do PL. Canais de televisão, jornais tradicionais, todos eles apresentando as grandes vantagens da aprovação dessa lei, que coincidentemente tem um trecho no seu texto que obriga as Big Techs a pagarem a esses meios tradicionais para poderem veicular conteúdo jornalístico nas suas plataformas. Pois é, o jornalismo tradicional brasileiro terá uma grande vantagem econômica, mas isso é pura coincidência, a defesa dele certamente é pelo bem da nação. Houve forte campanha também por parte de influenciadores digitais governistas, dentre eles, é claro, uma das personalidades do ano, Felipe Neto, o mesmo cara que lá em 2018, quando era apenas um youtuber, criticou convictamente um processo muito parecido que estava acontecendo na Europa. Essa é a consequência de você ter um bando de gente acima dos 50 anos definindo o futuro da internet. A coisa é assustadora num nível, gente, que você se pergunta, como isso aconteceu? Como isso passou, velho? Como que isso se tornou real? Por quê? E naquele momento alertou, inclusive, os políticos brasileiros, quando souberem disso, vão copiar, certamente. Se eles souberem que na Europa já conseguiram tirar do ar YouTube, Facebook, Instagram, tudo isso. O que você acha que os políticos no Brasil vão fazer? Vão copiar, óbvio que vão copiar. Mas passaram-se os anos, muita água correu por debaixo da ponte e agora ele percebeu, precisamos aprovar essa PL. Precisamos seguir o exemplo da União Europeia. Quem ainda não apoia essa lei é porque não é capaz de interpretar um texto. As Big Techs, é claro, também manifestaram o seu posicionamento em relação a essa questão. Posicionamento, obviamente, contrário à aprovação dessa lei. O Google, inclusive, no dia 1º de maio, feriado, segunda-feira, trazia na sua página inicial a seguinte frase: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Ah não, para tudo! O Google não pode fazer isso. Iniciou-se então uma grande mobilização do governo que acionou todos os órgãos possíveis, chamaram até o Batman. Os ministros do STF consideraram abuso de poder econômico do Google manifestar o seu posicionamento. As grandes emissoras de televisão, dentre elas a Globo, maior emissora desse país, ter dedicado muito tempo, principalmente dentro dos seus principais programas jornalísticos, para fazer propaganda a favor da aprovação do PL, não tem problema nenhum. Agora, o Google colocar uma frase que redirecionava a um artigo, isso sim, é abuso de poder econômico. Ok, chegamos então ao dia previsto para a votação, dia 2 de maio, terça-feira. Alguns jornais noticiaram que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se reuniu com Lula na manhã dessa terça-feira e que depois dessa reunião marcou um almoço com os líderes partidários na Câmara e também com alguns deputados para informalmente fazer uma contagem de votos. A intenção dessa contagem supostamente seria ter uma prévia se o projeto seria ou não aprovado na Câmara para saber se ele iria ou não para a votação. Os principais jornais do Brasil, no entanto, não noticiaram isso, afinal não tem relevância. Ainda na manhã dessa terça-feira, o relator do PL 2630, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, deu uma entrevista ao UOL. E nessa entrevista ele disse com todas as letras que se houvesse o risco da não aprovação do projeto, seria pedido então o adiamento da votação. Na sua opinião, se houver o risco efetivo de derrota, o melhor é adiar? Eu não tenho a menor dúvida que não vale a pena entrar na loteria. Não vamos ao plenário para loterias. Apesar de tudo isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou a votação para acontecer às 18 horas. No decorrer do dia, surgiu também a notícia de que o presidente Lula ordenou que a sua equipe liberasse emendas aos parlamentares que já eram prometidas há muitos meses. Cerca de 6,5 bilhões de reais à Câmara dos Deputados e cerca de 3,5 bilhões de reais ao Senado. Tudo isso poucas horas antes da votação do PL 2630.
pura coincidência. Ok, chegamos então às 18 horas, discurso para lá, discurso para cá e inicia-se a votação. Já começou a apresentar-se uma vantagem a favor da não aprovação do projeto de lei. Diante disso, o deputado Orlando Silva pediu o adiamento da votação e o presidente da Câmara, Arthur Lira, atendeu o pedido. Se você acha que isso é considerado uma vitória para nós que somos contra a censura, sinto em dizer-lhe que, ao que tudo indica, tudo não passa de um teatro. A esquerda já manifestou claramente que, caso não consiga aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados, irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal e aí nós, cidadãos, de uma vez por todas, não teremos qualquer possibilidade de manifestar a nossa opinião. E para encerrar esse vídeo, eu peço para você duas coisas. Primeiro, que você compartilhe essas informações com pessoas que você conhece, afinal, boa parte disso não foi noticiado na mídia tradicional. E o segundo pedido que eu faço é que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você receba os novos conteúdos que nós publicamos por aqui. Afinal, em tempos sombrios como esse, não sabemos por quanto tempo mais esse canal poderá existir. Se bem que eu não preciso falar sobre política, eu posso falar, por exemplo, sobre futebol e sobre a incompetência do treinador.